Brigas entre estados tendem a ser catastróficas para os indivíduos, não importa o resultado final. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A coisa mais difícil neste momento é imaginar como essa invasão da Ucrânia poderia acabar. Segundo a tradução de um relatório de um especialista do FSB, a coisa toda pode estar muito pior do que estamos visualizando para o lado da Rússia. E Putin, pressionado contra um canto, pode ir muito mais longe do que imaginamos. Mas é preciso ir com calma, não há certeza na origem das informações. Lembra, em época de guerra, tudo que se tem é esse tipo de informação mesmo, nada é certo. Vladimir Oshkin é um jornalista russo que escreve num veículo de oposição chamado Gulago.net. Ele é um jornalista investigativo conhecido por lá com muitos contatos no governo russo. No dia 9 de março, ele publicou em russo informações que recebeu de um contato dentro do FSB. Esse contato é um analista da FSB. Segundo esse analista, está havendo neste momento uma caça às bruxas dentro do FSB. O FSB é o Serviço de Inteligência do Kremlin, o novo nome da KGB, que seria equivalente à CIA americana. Putin e o alto comando das Forças Armadas russas estão culpando uma série de relatórios produzidos pelos analistas do FSB pela desgraçada campanha na Ucrânia, que se arrisca a acabar com a economia russa. O que aconteceu? Bem, segundo esse analista, sempre foi comum as Forças Armadas pedirem relatórios à inteligência do FSB do tipo: o que aconteceria se tal cenário trágico acontecesse? Se um meteoro caísse em Moscou, o que aconteceria? E etc. É responsabilidade da inteligência retornar um relatório avaliando as possíveis consequências disso. Mas a maior parte dos agentes trata isso como mera burocracia. Eles pensam: olha, o cara lá tá querendo ticar o item lá da agenda dele, dizer que foi feito já aquela tarefa. Esse tipo de pedido não é nada sério. Então sempre produzem relatórios explicando os vários cenários, embasando tudo, mas sempre com a Rússia se dando bem no final, sem nenhuma análise mais profunda. Por que sempre a Rússia se dando bem no final? Porque, bem, se é pura burocracia, só preenchimento de papel, quem se importa? Agora, se eu fizer um relatório dizendo que tal cenário vai acabar mal para a Rússia, eu vou ter que explicar isso para um monte de gente, vou ser chamado para um monte de reunião para explicar os motivos daquele relatório negativo. Se eu falar que vai acabar bem para a Rússia, o assunto encerra ali. Eu tico o meu item de tarefa, o meu superior tica o item deles das tarefas e o burocrata lá do Kremlin tica a tarefa dele e pronto, todo mundo feliz. Ao longo dos últimos anos, vários relatórios foram solicitados para os analistas do FSB sobre a invasão da Ucrânia, sanções econômicas do leste e etc. E os analistas trataram todos eles como sendo mera burocracia. Seguiram o padrão: tudo vai acabar bem para a Rússia, a Ucrânia cairia imediatamente, sanções não seriam feitas ou se fossem feitas não prejudicariam a Rússia tanto assim. Trataram tudo como mera burocracia. Ninguém imaginou que os idiotas do alto comando fossem levar isto a sério e invadir a Ucrânia. Agora que a situação aconteceu, descobriram que 100% dos relatórios de inteligência do FSB são lixo e estão culpando o FSB por todos os erros. E ele, como um analista do FSB, acha isso um absurdo. O erro, na visão deles, foi quem tomou essa decisão claramente idiota. Ninguém precisa de relatório de inteligência para ver que é uma decisão idiota invadir a Ucrânia. Ninguém imaginava essa guerra, ninguém teria como suportar as sanções. Esse foi o problema do segredo extremado que cercaram a organização dessa campanha. Os planos de invasão eram tão secretos que só meia dúzia no alto comando tinham acesso. Resultado disso, ninguém levava a sério esses cenários no resto das Forças Armadas, e mesmo no FSB. Se os analistas pelo menos soubessem que as preocupações eram reais, teriam se aprofundado nos temas. Segundo ele, a ofensiva já colapsou totalmente. Já é impossível completar as tarefas originalmente planejadas. Mas pior de tudo, mesmo que completassem agora, elas não fariam mais sentido. Ele explica: vamos supor, melhor cenário, Kiev cai, Zelensky foge ou é capturado e se rende e entrega o governo. Isso seria o cenário ideal para a Rússia, é o que eles queriam nos primeiros dias. Eles planejavam passar então o controle para algum político ucraniano pró-Rússia. Só que, quando a Rússia invadiu, houve uma imediata união em torno da figura do Zelensky. Até o partido do Medvedchuk,
que era de oposição a Zelensky e pró-Rússia, se declarou unanimemente contra a Rússia. Alguns deputados do partido chegaram a pegar em armas para declarar o apoio à Ucrânia e a Zelensky. Medvedchuk, que chegamos a falar sobre ele no vídeo A Pressa de Putin ficou estampada na internet e sua motivação também, fugiu da Ucrânia. Não existe nesse momento nenhum grupo político significativo pró-Rússia na Ucrânia. Todos são contra a Rússia. Se eles colocarem um governo fantoche lá, ele cai no dia seguinte. A única alternativa agora seria a Rússia controlar todo o território ela mesma e lutando contra a resistência ucraniana. Não há simplesmente gente suficiente para fazer isso. A Ucrânia é um país enorme, em que todas as pessoas, em todos os níveis do governo, em todas as forças armadas e na população em geral, são contra os russos. Os russos podem perfeitamente agora tomar todo o território, mas isso vai significar apenas anos e anos de guerrilha e custos para os russos sem nenhum benefício aparente. Não há alternativa militar. Putin está encurralado. As linhas de logística já estão absurdamente esticadas. A logística russa, do lado russo, antes de chegar na fronteira da Ucrânia, já não consegue atender a demanda dos combatentes da Ucrânia. E Putin não pode decretar mobilização total de guerra, ou seja, forçar todas as empresas a produzir produtos para a guerra, porque isso desabaria o que restou da economia russa. Pior vai ser quando começarem a chegar as informações de mortos nessa guerra. A situação política na Rússia pode se tornar explosiva. Ele diz que ninguém sabe quantas perdas houveram nesses primeiros dias de guerra. Imagina-se que cerca de 10 mil russos, mas ninguém sabe. Eles perderam contato com divisões inteiras do exército. Quando as famílias russas começarem a perceber que seus filhos morreram, a situação tende a piorar muito. Putin chegou a falar recentemente em um pronunciamento que não haveria conscritos no contingente enviado para a Ucrânia. Conscritos são jovens que estão prestando serviço militar, ou seja, estão ali obrigados pelo governo, é uma coisa altamente antilibertária, e não têm experiência, estão em tese treinando para o futuro. Porém, logo depois de Putin dizer que não haveria conscritos entre as tropas, o próprio Kremlin foi obrigado a emitir uma nota dizendo que Putin não sabia, mas sim vários conscritos foram enviados para a Ucrânia. E já temos vídeos lá na Ucrânia de conscritos capturados e outros tantos mortos. A resistência ucraniana não está apenas acima do normal, está muito acima do que qualquer pessoa esperava. As tropas russas tentaram invadir cidades com 20 grupos de paraquedistas e todos foram derrotados imediatamente pela resistência ucraniana. Apenas um grupo teve sucesso e mesmo assim sucesso temporário. A única alternativa que resta ao exército russo é recorrer à artilharia, a bombas. Só que a expectativa é que os ataques matando muitos civis só vai aumentar a resistência ucraniana e as sanções contra a própria Rússia. A estratégia de fazer um cerco em Kiev, segundo ele, não faz sentido, porque já se sabe que grandes cidades modernas podem sobreviver a cercos por muito tempo. O exemplo de Sarajevo na Guerra da Sérvia é o maior deles. Sarajevo ficou sob cerco por 6 anos e não caiu. Cerco em cidades grandes modernas é inútil, só vai gerar perda de vidas humanas sem ganhos estratégicos. Ninguém sabe o que fazer, só conseguem ver o conflito se tornando cada vez mais acirrado com um fim de linha em junho. Não por vitória ou derrota, mas pelo colapso da economia russa. Antes disso, claramente haverá conflito entre políticos pró e anti-guerra que já estão se opondo. Apesar da propaganda estar funcionando entre jovens e a população russa em geral, os políticos sabem que estão entrando numa enrascada. As prisões de manifestantes contra a guerra lá na Rússia só vai piorar. Trata-se de uma questão de desespero. Putin não pode deixar essa oposição russa à guerra crescer, porque se crescer, derruba ele. Ele vai prender todo mundo, vai usar muita violência contra qualquer um que se opor à sua guerra, mesmo que, a essa altura, ele mesmo já saiba que a guerra foi um grande erro. Pior, esse fiasco pode piorar a situação na Chechênia e na Síria. A Rússia não tem como sair do buraco em que se meteu. Enquanto isso, nos altos escalões só se fala em criar novos problemas para esconder os problemas anteriores. Tem malucos no alto escalão querendo iniciar uma briga com a Europa para distrair a opinião pública do desastre na Ucrânia. Estão fazendo de tudo para inventarem que a Ucrânia estava desenvolvendo armas nucleares ou biológicas para justificar um ataque nuclear à Ucrânia, mas simplesmente não tem evidências disso. Hoje, o sistema de vigilância de materiais
radioativos são muito efetivos. Se eles tivessem de fato tentado alguma coisa, isso já seria de conhecimento de todos, principalmente dos americanos. Não se descarta que, no desespero, Putin acabe jogando uma bomba atômica na Ucrânia. O que viria depois disso é impossível prever. A situação econômica é desesperadora. A Nabiullina, a ministra de Economia da Rússia, tem feito o possível, mas é como tapar buracos de um navio com os dedos. Uma hora não vai ter dedo suficiente. A Rússia entrou nessa guerra preparada para um sprint, uma corrida de 100 metros. É possível queimar muitas energias em um sprint. Só que descobrimos agora que estamos numa maratona. Simplesmente não tem como vencer uma maratona se a sua estratégia é de um sprint. Mas, pelo menos, eu não acredito que Putin apertará o botão vermelho para destruir todo mundo. Ele não é o único que decide isso e já tem muita gente no alto comando questionando ele. Com o fiasco e a divisão no alto comando, ninguém conseguiria iniciar uma guerra mundial. Além disso, as bombas atômicas russas requerem troca de plutônio a cada 10 anos, manutenções caras e especializadas que, em muitos casos, simplesmente não foram feitas. Nos números, a Rússia tem o maior arsenal atômico do mundo, mas o próprio alto comando da Rússia sabe que, na prática, não é bem assim. Bombardeio atômico à Ucrânia é uma possibilidade, mas arrumar guerra nuclear com o mundo prejudicaria a Rússia muito mais. Tomara que, ao menos, essa parte ele esteja certo. O problema dessa situação toda é esse. Embora estrategicamente Putin possa até estar convencido de que errou, ele não tem como voltar atrás. Ele sabe que recuar agora sem nada seria suicídio político, mas continuar pode ainda piorar as coisas e a Rússia não tem mais como ganhar essa guerra. Infelizmente, tem como causar muita dor ainda ao povo ucraniano e a muita gente no mundo todo. Essa guerra só vai acabar quando alguém derrubar o Putin num golpe ou vai acabar em junho desse ano, quando a economia da Rússia colapsar totalmente com o fim estilo União Soviética. Em ambos os casos, derrota da Rússia. Mas até lá, a ideia de resolver problemas antigos criando problemas novos, um Putin desesperado pode fazer qualquer coisa. A grande dúvida é quanta gente irá morrer até essa guerra acabar. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!